doida para aprender sobre esse assunto, TDAH. Ontem eu até assisti um meme no Instagram, nas redes sociais, de um adulto falando assim: não, doutor, você não vem me falar agora que eu não tenho TDAH, porque qual que vai ser a minha justificativa? Porque eu tenho esquecido, meu filho na escola já esqueci 85 vezes, não tira esse diagnóstico de mim, que eu quero ter esse álibi, né, de que eu tô fazendo essas besteiras porque eu tenho TDAH. E aí, no final, eu li a legenda, dizia que não é bem assim o TDAH, né? A gente precisa entender. Então, hoje a gente vai conversar sobre essa dificuldade da gente se organizar, essas situações de esquecimento, que às vezes são muito mais comuns do que a gente imagina, as situações que acabam atrapalhando o nosso dia a dia. Tudo isso talvez possa ser um sinal de TDAH, talvez não. A gente vai tirar todas as nossas dúvidas e entender o que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade de forma precisa, tá bom? Com alguém que entende, que é o psiquiatra, professor, doutor Calildo Alibe. É um médico querido. Aliás, eu considero o médico da minha família toda. Ele tá sempre ali para nos ajudar. Ele é sensacional. Se você não tem um bom médico, um bom psiquiatra, depois eu vou passar o contato, você já marca a sua consulta, porque você vai gostar, viu? Obrigada, doutor, mais Imagina. uma vez. Vamos lá. Não é todo mundo que está dizendo que tem déficit de atenção que tem, né, pelo visto. Você sabe, o que acontece é que quando você tem alguém com TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando se manifesta desde a infância e a criança é mais agitada, esse diagnóstico é facilmente feito. Feito pela escola, pela própria família que fala: esse menino não para, é mais comum em meninos na infância. E aí você tem essa característica bem clara. Geralmente alguém que troca muito de escola, porque não se adapta, não fica quieto, leva repreensões na escola, não afeta a inteligência. Ele é rápido, inteligente, ele às vezes nem precisa estudar tanto, porque ele é bem assim, super ligado em tudo. Porém, quando se manifesta com essa hiperatividade desde a infância, a escola faz o diagnóstico e aí começa um tratamento, geralmente com psicoterapia e muitas vezes com medicações. Esse paciente, lá na infância, isso atinge em torno de 8 a 9% das crianças. Então veja que é muito frequente, não é algo raro. Mas quando você tem um quadro que não tenha tanta hiperatividade, que você tem mais o déficit de atenção do que essa agitação, muitas vezes esse diagnóstico não é feito na infância e vai apenas ser manifestado lá na frente, no adulto, e muitas vezes a própria pessoa é que fez seu diagnóstico, porque vai passando como alguém que tem mais dificuldade de se concentrar, de ficar focado no assunto, ele dispersa muito facilmente, fica muito mais desatento, ele pode ter esquecimentos, ele pode ter uma coisa de começar algo e parar, começar atividades e parar. E aí, algumas atividades ele pode focar muito. Por exemplo, ele pega algo que o interessa muito e ele fica ali focado, falando sobre aquilo, estudando aquilo e se aprofunda. Então, isto vai passando desapercebido, vai sendo percebido, às vezes no relacionamento, no esquecimento, às vezes no trabalho que ele acaba dispersando e acaba perdendo emprego muitas vezes, ou não atinge o nível que ele poderia, tanto de desempenho em escola, faculdade, como no desempenho também em trabalho. Porque ele realmente tem uma dispersão. Muitas vezes ele procrastina, ele vai deixando de lado, ele vai deixando para fazer depois, se aquilo não interessar muito. Então, não é fácil fazer o diagnóstico no adulto. Como nos últimos anos isso ficou muito mais em evidência, todo mundo fala, olha, o programa fala, a revista fala, está na internet o tempo todo. Como isso acontece mais, então você consegue, opa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu também sou desatento, eu acabo perdendo interesse pelas coisas, eu esqueço muito as coisas. Pô, não sei onde eu deixei meu óculos, onde eu deixei isso, aquilo. Então, esses sinais, a pessoa mesmo, muitas vezes ela faz o diagnóstico. E aí ela vai procurar aí sim um profissional e faz o diagnóstico já na fase adulta. Daqueles 8% que
tem TDAH na infância e mais hiperatividade, a gente considera em torno de 2% vão continuar com esses sintomas na fase adulta. Porque a maior parte do quadro de TDAH, em torno de 20 anos, 22, 24 anos, e o cérebro vai amadurecendo algumas regiões cerebrais, que ele tem uma lentificação de amadurecimento. Então, quando ele vai amadurecendo mais tardiamente, em torno de 22, 24 anos, ele vai se adaptando e a maior parte das pessoas acaba não tendo mais sintomas na vida adulta, mas 2% continuam com sintomas. Então, é possível que as pessoas estejam fazendo uma grande confusão, porque a gente está vivendo um mundo, Brasil, falando em Brasil, muito mais ansioso, né? O brasileiro está lá encabeçando lá a lista dos mais ansiosos do mundo. E a ansiedade causa falta de memória. É possível que as pessoas estejam confundindo essa falta de memória com TDAH? Sem dúvida nenhuma. A ansiedade e mesmo quadros depressivos leves, a pessoa pode confundir com TDAH. Eu começo algo e paro, eu não tenho interesse, eu perco, a minha cabeça está a 1000 por hora, eu estou pensando em outras coisas o tempo todo. E aí é fácil você diagnosticar, eu estou com TDAH. Sabe, hoje ficou muito em evidência, tanto o TDAH quanto o autista, né? Então esse transtorno do espectro autista, essas pessoas que têm um autismo bem leve, suporte 1. Então, será que todo mundo tem mesmo esse diagnóstico ou esse diagnóstico está sendo um pouquinho supervalorizado? Porque os sintomas na psiquiatria, Cláudia, eles não são frutos de um exame, de uma ressonância que eu faço e digo, olha, isso aqui está quebrado, isso aqui tem uma pneumonia, isso aqui tem não sei o quê. Eu não tenho essa lesão visível. Eu tenho sim a percepção do quadro, os sintomas do quadro e no caso do TDAH, o que a gente precisa sim é aplicar testagens neuropsicológicas que dão sim esse resultado de uma forma bem clara e separam isto de depressão leve, de transtorno de ansiedade, que é a maior confusão que se tem com o TDAH. Então, isto é separado quando a gente aplica uma testagem neuropsicológica. Isso ninguém quer fazer, né? As pessoas querem o álibi. Eu tenho TDAH e é interessante como as pessoas aceitam muito mais um diagnóstico, muitas vezes um autodiagnóstico de TDAH, do que um diagnóstico de ansiedade, de depressão, né? Porque as pessoas ainda têm preconceito. Até porque se tiver ansiedade vai ter que mudar a vida, né? O tratamento do quadro de ansiedade, basicamente, é ressignificar a vida, mudar hábitos. Isso é sempre difícil, né? O TDAH fica mais tranquilo, eu vou tomar uma medicação, aí eu vou ficar melhor. Não é bem assim, né? Porque, na verdade, Claro. se a pessoa ela tem um quadro de ansiedade e toma uma medicação para TDAH, a situação pode complicar. Sem dúvida. Sem dúvida. E geralmente complica, porque os medicamentos que a gente usa para TDAH são estimulantes cerebrais. E no caso da ansiedade, eles podem agravar a ansiedade. Então a pessoa pode tomar esse tratamento e falar, opa, eu estou mais ansioso, estou mais agitado. Isso acontece mesmo. Perfeito. Quais são os principais sintomas reais de quem tem TDAH clássico? Então vamos lá. Na criança, então se for sintomas de hiperatividade, essa criança não fica parada na escola, então na classe aquele garoto inquieto, ele presta meio minuto atenção na lousa e daqui a pouquinho ele está conversando com o amigo, pega o lápis daqui, faz ali, ele está muito hipercinético, agitado, inquieto. Essa é a principal característica de quem tem TDAH, né, com a hiperagitação. A desatenção, qualquer pequeno barulho ele se torna desatento, qualquer carro que passa na esquina, na rua, ele para olhar o que é, qualquer barulho outro, ele pode às vezes pensar em algo. Eu estou conversando aqui com você, pode vir um pensamento, aí eu já desligo daqui, começo a pensar ali e fico desatento totalmente ao que está acontecendo à minha volta. Esses são os principais sintomas da infância. No adulto, essa desatenção vai se mostrar com esquecimentos,
com perder objetos, isso é muito comum. A pessoa vai sair para a escola e, puxa, eu esqueci onde é que eu coloquei o meu celular, cadê meu óculos? Ou vai para o trabalho e chega no trabalho e percebe que esqueceu algo, isso é muito frequente. É muito frequente, por exemplo, que ele comece um trabalho e rapidamente ele desista A daquilo. procrastinação, então, é um fator presente em TDAH de Muito adultos. presente nesse quadro da desatenção. Ele perde facilmente a atenção com algo que ele deveria estar ali focado, fazendo. Apesar da pessoa ter TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela pode viver momentos de falta de energia, de preguiça. Claro. Que às vezes a gente pensa, se é hiperativo, deveria estar ligado na tomada o tempo inteiro. Então, é porque não é todo mundo que é do mesmo jeito. Tem pessoas que são muito mais desatentas e outros que são muito mais hiperativos. Os que são hiperativos ficam muito ligados o tempo todo e tem hora que eles apagam. Por exemplo, há pouco tempo atrás foi um garoto no consultório e ele estava lá super agitado, estava tirando a história dele. Daqui a pouco entraram os pais para continuar tirando essa história dos pais. Ele sentou numa poltrona, se encolheu e apagou, dormiu. É possível que o corpo esteja calmo e a mente acelerada? Sim, isso é muito frequente também, mas aí nós temos que entrar em outras possibilidades de diagnóstico. Então nós temos que estar atentos, porque muitas vezes o TDAH é confundido com quadros de ansiedade e com transtorno bipolar. Tem um quadro na psiquiatria que a pessoa pode ter pensamentos muito acelerados, sabe? Um pensamento liga em outro, liga em outro, liga em outro. Então, eu sou hiperativo porque a minha cabeça não para. Pode não ser bem assim, pode ser uma questão muito mais ligada com esse pensamento que não para, essa cabeça que não para, pode estar ligado a transtornos de humor. Então, por isso que tem que ser avaliado, um a um, avaliado e pesquisado. Muitos adultos, quando lembram de suas infâncias, principalmente aqueles que assistiram, por exemplo, o filme Como Estrelas na Terra, onde o exemplo era o menino que no meio da aula ficava imaginando mil outras coisas, né? Enquanto o professor dava aula, falava, uau, eu tinha isso. Olha aquele caso e fala, então eu tinha TDAH, que na verdade alguns profissionais falam que aquilo era uma dislexia, né? Na verdade, quando isso acontece, por exemplo, tem gente que está assistindo ao programa agora que já viajou, já não está mais entendendo nada do que a gente está falando, já está em outro lugar. O que é isso? Isso é TDAH? Isso é um sintoma de dislexia? É o quê? Talvez a gente tenha que entender o que acontece no cérebro de quem tem TDAH. Então, veja, primeiro não é uma doença da modernidade. As primeiras descrições são do século XVIII. 1700 e pouco você tinha livros descrevendo o TDAH, não com esse nome, mas descrevendo esses quadros. Então não é algo da modernidade, é uma alteração no desenvolvimento cerebral. Algumas regiões cerebrais demoram mais tempo em quem tem TDAH para amadurecerem. Então ele pode ter tido o TDAH sim, lá atrás, na infância, na adolescência, e essa maturidade do cérebro o deixou muito melhor aos seus 25, 30 anos. Mas pode acontecer de não ter tido melhora? Isso, 2% Olha, com todo o respeito, o não Ricardo assiste ao programa falar dele aqui, depois ele não vai achar ruim não, né, Ri? Ele falava pra mim assim, há um tempo atrás, a gente ia à igreja, ele falava assim, eu saía. Eu falei, mas por que você saiu? Tava tão boa a mensagem. Ele falou, porque eu não tava entendendo nada. Eu falava, como você não estava entendendo nada? Ele falou, Clau, não dá para te explicar. Minha cabeça vai assim, ó, vai para outro lugar. Isso é um sintoma Ele de talvez TDAH? seja um desses 2% que tinham lá atrás e continuaram assim na vida adulta. Que aí ele fala, quando ele viu esse filme, ele se identificou muito, até se emocionou. Olha aí. Ele falou, era eu na minha infância. Então, tem adultos que carregam Sem isso pra dúvida, vida adulta. 2%, são 8 a 9% das crianças e adolescentes têm TDAH. Alguns mais hiperativos, outros mais desatentos. E 2% continuam na vida adulta. Quem mais é feito o diagnóstico na vida adulta é o desatento, porque o hiperativo já foi feito o diagnóstico lá atrás dele. Perfeito. Agora, como é bom esse papo, né? A gente está falando de TDAH em adulto, mas eu, como avó, imaginando que você aí também tem os seus netos, às vezes você tem os seus filhos,
Eu quero muito que você tenha um olhar respeitoso para as pessoas que estão à sua volta, porque muitas vezes você mal os compreende, julga e até os pune. E a gente precisa entender. E, pelo contrário, a gente precisa acolher e levar ao tratamento, porque existe tratamento. Felizmente tem tratamento, mas precisa ser detectado. É isso que você está dizendo que é fundamental, precisa ser detectado. Então, vou voltar já já e você vai mandar enxurrada de perguntas lá no nosso Vida Melhor Oficial, combinado? Vai lá, Vida Melhor Oficial é o nosso canal lá nas redes sociais, no nosso Instagram. Participe, porque eu estou esperando. Dr. Calil do Alibe responde já já. Lá para o papo com o Dr. Calil do Alibe. Hoje em dia, quando alguém está dando alguma coisa de graça para a gente desconfia, né? Mas aí não tem pegadinha não, é uma empresa séria mesmo, viu? Vamos lá. Continuando, o que você acha da gente abrir para as perguntas? Ótimo. Vamos lá. Sim, assim que vocês se organizarem e tiver pergunta, coloca na tela, porque mesmo que a gente faça mais uma pausa, a gente gosta de atender aí a turma que está em casa, porque afinal de contas, eu tenho acompanhado, é duro encontrar um especialista em alguns lugares do nosso país, Brasil enorme, né? E tem gente que fica órfã de um psiquiatra, por exemplo. A Lidiane Prado pergunta como lidar com os desafios do TDAH em sala de aula. Pergunta e resposta agora para as professoras. Olha, a primeira coisa na criança é fazer o diagnóstico. Então, isso é uma neuropsicóloga que aplica uma testagem, faz o diagnóstico. E tem que fazer um diagnóstico diferencial em crianças também, se elas não têm um déficit de processamento auditivo, que é uma alteração que a fonoaudióloga trata. Então, fez o diagnóstico, tem TDAH, tem que colocar essa criança numa sala menor. Uma sala muito grande, com muitas pessoas, é mais difícil. Tem que ter uma atenção especial com essa pessoa, com essa criança. Os pais têm que estar sabendo disso. E ele precisa de atividades que o façam se concentrar. Então, uma atividade física, por exemplo, algo repetitivo. Uma natação seria perfeito. É o melhor, considerado o melhor tipo de atividade física para a criança que tem TDAH. É uma coisa repetitiva, produz endorfina, como atividade física. Então, colocar o seu filho numa natação, isso é ótimo. Ou também, às vezes, em alguma coisa que ele goste. É melhor uma luta, por exemplo, né? Ou um treinamento qualquer. A criançada geralmente gosta muito de futebol, de jogar bola. Para quem tem TDAH, isso não ajuda muito, porque futebol é muito disperso. Ele vai jogar para lá, vai correr para cá e tal. E ele vai ter dificuldades em atividades assim. Porque ele não segue muito regra, ele vai fazer impulsivamente o que ele quer. O TDAH é mais impulsivo? Ele é mais impulsivo. Meninos são mais impulsivos. E aí eles vão jogar bola, eles saem... e aí isso é muito ruim para ele. Se ele fizesse uma natação, seria muito interessante. Muito. Algo repetitivo, que ele tenha que fazer sempre. Isso é bem interessante. Agora, imagino numa sala de aula com vários alunos de vários tipos, inclusive alguns TDAH e outros não. Como é que faz tudo de uma vez só? Então, sala menor, uma sala que tenha não só o professor, mas que também possa ter mais uma pessoa auxiliar na sala. Isso ajuda muito a ficar, a focar. E a gente tem que tentar evitar alguns jogos de telas, isso ajuda. E hoje tem jogos que são desenvolvidos para quem tem TDAH. Porque a gente sabe também que crianças que têm um TDAH mais leve, se ficarem muito com aqueles joguinhos de guerras, de tiros, isso aumenta o risco dele desenvolver quadros mais severos de TDAH. Então ele deveria fazer outros jogos. Hoje existem jogos que não são tão caros, são relativamente baratos, que foram desenvolvidos para ajudar a criança a se concentrar mais. Isso é bem interessante, é bem interessante. Então, fazer o diagnóstico, primeiro ponto. Na internet vai ter. Vai ter na internet. Trabalho em grupo para criança com TDAH ajuda ou atrapalha? Depende do grupo. Então, se for um grupo que consiga trazê-lo para o grupo, ou ele pode, por exemplo, usar alguma habilidade que ele tenha. Por exemplo, você pode pegar esse garoto com TDAH e colocá-lo para fazer a apresentação. Pode ser muito interessante. Geralmente ele é mais desinibido, então ele pode fazer a apresentação. Talvez ele tenha dificuldade de chegar e fazer
toda aquela parte de pesquisa do trabalho, né, Cláudia? Aquele trabalho de pesquisa e tal, seria mais difícil para ele. Então tem que ver qual a habilidade que ele tem e o que ele conseguiria fazer. Mas é possível e tem que ser estimulado sim, mas com grupos mais protegidos. Então, o primeiro passo é fazer o diagnóstico. E a partir de fazer o diagnóstico, poder orientar melhor. Tá joia. Obrigada pela sua pergunta, Lidiane. Próxima pergunta na tela é da Alice Rosana. Doutor, minha filha tem 10 anos, muita dificuldade para aprender na escola. Ela ainda não está completamente alfabetizada. Estou aguardando consultas pelo SUS e ela foi encaminhada ao neuro. Aparentemente, ela é uma criança normal, brinca normalmente, mas na escola, uma dificuldade de aprender e de entender. É muito difícil. Será que pode ser TDAH ou alguma coisa que atrapalha a criança? Então, o primeiro passo ela está fazendo, ela está numa espera para a neurologia. Então, essa é uma criança que tem que ser avaliada pela neurologia infantil, aplicar as testagens para ver qual tipo de quadro que ela realmente tem. TDAH é uma possibilidade, mas existem outras possibilidades que ela pode estar inserida. Então, ela pode ter alguma dificuldade de aprendizagem, por exemplo, ela pode ter algum atraso de alguma parte cerebral. Então, isso precisa ser bem visto. Então, você está no caminho correto. Primeiro, vá ao neurologista, ele é que tem que fazer essa avaliação, solicitar todos os exames, eletroencefalograma, uma tomografia e as testagens neuropsicológicas. Então, a partir desse diagnóstico, ele vai poder orientar melhor qual que é o caminho mais adequado para essa criança. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma pergunta assim, sabe, Alice? Porque a gente, às vezes, tem uma tendência de achar que o mundo está perdido, né? Não, essas coisas estão ficando cada vez piores. Mas, por esse lado, as coisas estão ficando tão melhores, né? Eu me lembro de época em que as crianças eram obrigadas a estudar de um jeito, às vezes, até muito agressivo, né? Bater na mesa, gritar, bater o livro na mesa. E, de repente, a criança tinha tantas dificuldades e ali ainda criava-se mais um bloqueio. E é tão importante esse olhar, essa preocupação, essa vontade de investigar, né? E tratar a criança como um ser individualizado. Isso é muito bonito, muito bom. A neurologia infantil é o primeiro caminho que ela deve seguir, sim, para fazer realmente o diagnóstico mais adequado para ela e espero que vá tudo bem com a sua filha, viu? Perfeito. Denise Fioravante. Doutor, eu estou com 61 anos, tive diagnóstico de dislexia quando eu era criança. Eu sempre fui dispersa, mas me perco no meu bairro, o qual moro desde que nasci. Repeti vários anos no colégio, só na 7ª série fiz 3 vezes. Mas, infelizmente, na minha época, ninguém falava nada. Quem eu devo procurar para diagnóstico? Eu acho que o primeiro caminho, novamente, é a neurologia ou a psiquiatria. Então, veja na UBS próxima a você, para procurar realmente um neurologista ou um psiquiatra, e ele é o que pode encaminhar esse teu diagnóstico, precisa fazer algumas testagens para isto. Mas fazendo a testagem e você tendo um diagnóstico, você vai poder fazer o tratamento e a pessoa conta uma coisa interessante, Cláudia. Comecei a me tratar, me senti muito melhor. Infelizmente, esse diagnóstico não era feito lá atrás mesmo. Isso foi uma pena, se perdeu muito tempo com isto, né? Mas hoje em dia temos acesso, que bom. Isso é maravilhoso. Ela tem pelo menos 30 anos de vida pela frente ainda. Claro, Né? Então, pelo menos, né? Isso Porque aí. se for como eu, Denise, você vai viver até 102. Eu vou viver até 102, já decidi. Oba, já delícia. combinei. Eu vou voltar aqui já já, porque eu tenho mais um recadinho e venho com mais perguntas, tá bom? Até já. Agora volta aqui, volta aqui. A gente faz bagunça. Delícia. Faz parte, né, que bom. doutor? Delícia. A gente precisa se divertir um pouco, né? Muito. É importante. Tem que ser bom. Tem que ser leve a vida. Ó, a Camila Nunes pergunta assim: boa tarde. Que ótima pauta. Em 2023 fiz uma neuroavaliação e fui diagnosticada com TDAH. É muito difícil lidar porque as pessoas à volta não compreendem. Somos taxadas de preguiçosos ou pessoas sem determinação. Tem dicas de como lidar com o transtorno sem apelar aos medicamentos? Porque tenho ansiedade como comorbidade. Tem atividades físicas que são mais recomendáveis? Obrigada, Deus abençoe. Tem sim, mas veja, o tratamento hoje, ele tem evoluído a cada momento. Então, há pouco tempo atrás, nós só tínhamos psicoestimulantes.
que eram remédios que deixavam você com mais foco, mas também mais ativos, e eles eram estimulantes cerebrais e poderiam ter outros efeitos adversos. Ia gerar mais ansiedade. Podia gerar ansiedade, deixava a pessoa muito pilhada, né? Aumentava a irritabilidade, impulsividade. Hoje existem remédios de uma segunda geração que já são remédios que fazem você ter um pouquinho mais de foco, mas não fica com esse estímulo cerebral. Ele não é um estimulante. Então, são outros medicamentos que a gente tem usado hoje também. Então, o leque de remédios tem aumentado e tem sido mais adequado. Sem ser medicação, psicoterapias que sejam focadas em modificação de comportamento, de criar formas para você lidar melhor com isso, que te ensinem o TCC, a coisas mais cognitivas, que te ensinem como lidar com cada gatilho, com cada coisa que você faz, com cada momento que você acaba ficando mais desatenta, como é que você retorna mais facilmente. Então, o TCC é muito legal. O segundo caminho é atividade física, a gente estava falando, natação é muito interessante, principalmente na infância e adolescência. No adulto, vai muito bem yoga e pilates. A yoga é fantástica também para hiperatividade, para desatenção, você aprende a concentrar, a respirar, a ter um melhor contato com você. Uma outra técnica de meditação, que é o mindfulness, também é muito interessante. Até para ansiedade também, claro, né? Já que tem uma comorbidade aí nela. Claro. Então, você tem um leque de coisas que você pode fazer e que te ajudariam muito. Muito bom. Obrigada, viu, Camila? A próxima pergunta, Maria Rupi. Doutor, boa tarde, tenho 62 anos e acho que tenho TDAH desde a infância. Reprovei já no primeiro ano e até hoje não me formei em nada. E não estou me aposentando por tempo de trabalho. A vida é muito difícil. Eu nasci prematura aos 7 anos. Será que meu cérebro não estava pronto? Olha, o TDAH é ligado com o atraso de maturação de algumas regiões cerebrais. Crianças prematuras têm maior risco de terem TDAH. Então, isso é uma verdade. Mas não são todos prematuros que terão isto. Mas uma boa parcela dos prematuros terão TDAH. Uma outra coisa que pode ser feita, ainda bem que a tua pergunta me fez lembrar uma coisa que é muito interessante. É muito comum que o TDAH comece e pare muitas faculdades. Comece a uma, se desinteressa, muda de curso, começa a administração, vai para engenharia, vai para outro curso qualquer e acaba não se acertando em nenhum, porque nada o interessa muito. No entanto, você tem chance de achar algo que te interesse. E lembra que o TDAH também tem um pouco de hiperfoco. Então, a chance que você encontre uma área que você possa se aprofundar muito. Por exemplo, tem um garoto que eu cuido dele há um tempo, ele agora descobriu que ele ama estudar neurociências. E ele está se aprofundando e está fazendo agora um doutorado em neurociências. Legal. Então, dá para encontrar um caminho, sabe? E a tua idade não é uma limitação, nós vamos viver muito bem até os 90, 90 e poucos anos, então temos tempo para encontrar um caminho e buscar, não precisa ser uma faculdade necessariamente. TDAH normalmente é muito inteligente. Geralmente sim, geralmente Essa história sim. de trocar de curso de faculdade, de interesse, eu conheço bem, viu? Não eu. Eu tenho uma filha que você conhece bem. Essa, eu falo, gente, extremamente inteligente, mas ela já fez um pouco de tudo na vida. Né? E vai mudando, e tá bom, e vai vivendo. Bom, são rápidos, inteligentes. Vamos lá, próxima pergunta na tela. Deixa eu te perguntar, TDAH é hereditário? Existe uma característica hereditária. Existe sim uma transmissão genética para o TDAH. Mas não é assim, pai TDAH, mãe TDAH, filho terá TDAH. Não é dessa forma. Hoje nós sabemos que nós temos mais de 100 componentes diferentes, genéticos, na relação do TDAH. Então, isso pode vir às vezes de avós, pode vir de um dos pais, não necessariamente TDAH, mas pais com muita ansiedade. Às vezes outros quadros mentais podem favorecer que uma criança tenha TDAH. A Rúbia França está perguntando quais exames são necessários para fazer o diagnóstico do TDAH. Basicamente, o exame clínico,
por um psiquiatra ou um neurologista e uma testagem neuropsicológica. Então, são neuropsicólogos que aplicam uma testagem, eles fazem geralmente uma entrevista inicial e escolhem os testes que eles vão aplicar para aquela pessoa. Geralmente são 3 a 5 sessões de Possível que um teste tenha sido feito, não fechou o diagnóstico e a pessoa tenha TDAH? Por isso que é uma testagem, são vários quadros que se somam. Cuidado com essas coisas de eu apliquei um teste que tinha no Google, que tinha na internet, e aí é muito fácil que dê positivo para você dizer, então tenho TDAH. Não é assim. Aqueles são rastreios, são formas que dizem, olha, se você testou positivo para as coisas que tem na internet, isso aqui você tem que chamar atenção porque você pode ter TDAH. Mas o diagnóstico é fechado por uma bateria de exames neuropsicológicos. É interessante, já fiz isso na Carol, envolvem vários profissionais, né? Então foi com a neuropsicóloga, foi com a psicóloga, foi com a escola e é tudo junto, né? E aí pode fechar o diagnóstico. Interessante. A Rubia França já foi, obrigada pela participação. Tânia Mara, boa tarde, desconfio que eu tenho a TDAH. Preciso de um diagnóstico, qual profissional procurar? Tem tratamento? Qual a diferença do autismo? Ouvi dizer que algumas pessoas descobriram o autismo depois de adulta. É o mesmo profissional que dá o diagnóstico? Basicamente é o mesmo profissional. É o psiquiatra ou o neurologista que estão aptos a fazer esse diagnóstico. O autismo, quando ele é leve, a gente chama de autismo tipo 1 ou suporte 1, ele muitas vezes também não foi diagnosticado na infância e é diagnosticado apenas lá no adulto. Isso acontece sim, que nem o TDAH, né? Um tipo de TDAH só é diagnosticado no adulto. Então você poderia primeiro procurar um psiquiatra ou um neurologista, pode ser do teu plano de saúde, pode ser da universidade, pode ser da UBS, né? Aí você tem que ser encaminhada a um profissional da área mental. É comum que a pessoa tenha autismo e TDAH? Não, já não é comum. Agora, é comum ter TDAH e comer compulsivo. Essa é uma associação muito frequente, em que a pessoa tenha TDAH e tenha um comer compulsivo. E geralmente, num momento de distração, está assistindo um filme, ele pega um pacotão de algo e come aquilo tudo e nem está percebendo o que está fazendo. Então, muitas vezes, o comer compulsivo está, sim, muito ligado ao TDAH. Perfeito. Temos mais perguntas, produção? Eu vou pedir considerações finais aqui do doutor, porque eu acho que é importante a gente ouvi-lo com toda a atenção, porque o assunto ele foi muito bem abordado, mas eu quero deixar aí recado para você guardar no seu coração. Então, primeira coisa é realmente fazer um diagnóstico adequado. Então, procure um neurologista, procure um psiquiatra. Hoje isso é mais acessível, até com consultas online. Então, procure. Se realmente houver a suspeita de um quadro de déficit de atenção e hiperatividade, faça testagens. Existem vários testes que são feitos hoje. E aí começa um tratamento adequado a você, à tua idade, ao teu quadro clínico, e aí você começa a ter realmente um benefício muito grande. O tratamento ele é em parte medicamentoso, em parte é com psicoterapia, em parte é com mudanças de hábito e atividades físicas. Atividades físicas produtoras de endorfina e que ajudam em concentração. As que produzem endorfina são as aeróbicas. E o que ajuda a concentração? Natação, yoga, pilates. Então, se você puder fazer isso, realmente você vai estar muito ajudado e vai ficar muito bem. E a gente sabe, são coisas que retardam o envelhecimento, melhoram muito a tua capacidade cognitiva e isso é fundamental para a gente. Olha, eu falo praticamente todos os dias do seu trabalho aqui, doutor Calildo Alibra, você nem sabe, porque eu falo para vocês, né? O meu psiquiatra, ele diz que ele não medica se o paciente não se comprometer com o exercício físico. É esse médico, é dele que eu falo todos os dias. E, de fato, me ajuda muito, porque o doutor Calildo Alibra falou uma vez assim para mim, o dia que você menos estiver com vontade de fazer exercício, é o dia que você mais precisa do exercício. Eu gravei isso e de vez em quando eu acordo com uma preguiça mortal, daquela que você fala, eu não quero. Aí eu lembro dele assim, sabe, igual o grilo falante, na minha orelha, eu falo, não, então eu vou, né? Eu vou, porque eu
Sou responsável por mim. É E isso. aí eu vou e faço meu exercício. Que bom. Então, é ele. E é um médico que realmente eu tiro o chapéu, porque é uma pessoa extremamente estudiosa e atenta aos seus pacientes. O Dr. Calil Dualib está no Clínica DR Calil Dualib. Entra lá no Instagram, que você vai ter todas as informações. Mas é caso de você já marcar a sua consulta, inclusive por telemedicina, tá? É o 11 3284 5876. 11 3284 5876. Se eu não me engano, você vai falar com a Rose, não é? 11 3284 5876. Marca a sua consulta. Cuide de você. Você é o bem maior da sua existência. Não adianta querer cuidar do mundo e esquecer de você mesmo. Muitíssimo obrigada. Tudo de bom, depois de conta de você. Tá bom, pode deixar. Obrigada, doutor.